acharam, digam amém. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Esse texto, irmãos, que nós lemos, ele é o encerramento de uma grande pregação de Jesus, que nós chamamos o Sermão na Montanha. Essa pregação de Jesus, ela é a essência de toda a mensagem de Cristo. Então eu encorajo, incentivo você, ainda hoje, se possível, antes de você dormir, talvez deixe um pouquinho lá as últimas notícias do Fantástico, né? Mas leia a palavra do Senhor, se não puder hoje, durante essa semana, e leia esses 3 capítulos, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, e se possível leia numa vez só, sem parar, sem interrupções, e ali você verá toda a mensagem central de Cristo. E ao final de todo esse ensinamento, horas e horas ensinando, ministrando, Jesus encerrou esta ministração com uma ilustração, colocando e propondo àquelas pessoas então uma decisão, uma atitude. Ele disse: olha, vocês ouviram bastante, eu ensinei algo muito sério, mas agora vocês têm uma escolha: ou vocês ouvem e praticam, ou vocês ouvem e não colocam em prática. E ele comparou a pessoa que ouve e pratica como uma pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha, uma pessoa que constrói uma casa sobre um alicerce forte, que quando vem tempestades, ventos, inundações, aquela casa não cai. Mas ele também disse: aquele que ouve as minhas palavras, mas não pratica essas palavras, é como uma pessoa imprudente, insensata, como se tivesse construído uma casa sobre areia, um alicerce frágil. Vem tempestades, vem ventos, inundações, a casa não resiste à tempestade e ela acaba se deteriorando, ela acaba sendo destruída e acaba caindo aquela casa. Quando nós lemos esse texto, irmãos, muitas verdades são faladas ao nosso coração. Cada detalhe desse texto tem um significado. A casa representa as nossas vidas, aquilo que nós estamos construindo, a nossa vida, o nosso lar, nossa família, a nossa vida profissional, tudo aquilo que nós estamos em construções. As tempestades simbolizam as lutas e adversidades da vida. São crises que nós passamos, na verdade, conflitos, crises financeiras, muitas vezes como o desemprego, às vezes uma crise conjugal, problemas com filhos, às vezes crises emocionais como depressão, ansiedade, às vezes lutas que passamos quando perdemos pessoas que amamos, às vezes seja pela morte ou pelo abandono, e tantas outras adversidades da vida. E o alicerce significa aquilo que nós praticamos da palavra de Deus. E esse texto, irmãos, falará grandemente ao seu coração nesta noite. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. A primeira verdade que Deus fala conosco através desse texto é que 2 pessoas, irmãos, elas podem receber o mesmo ensino, mas elas podem ter resultados diferentes. É possível num culto como esse hoje, 2 pessoas sentadas uma do lado da outra, elas estão participando do mesmo culto, no mesmo louvor, da mesma adoração, escutando a mesma mensagem, e é possível que uma pessoa saia totalmente transformada desta noite, impactada, cheia da presença de Deus, com a sua vida restaurada. Mas também você sabia que é possível a pessoa sair da mesma forma que entrou. 2 pessoas uma lá da outra, porque é a sua atitude em relação àquilo que ela recebe de Deus. Se nós estivermos no culto e ficarmos reparando na técnica, olha, essa pessoa desafinou, olha, porque essa cadeira aqui estava mal ajustada, olha, o pastor errou de novo na gramática e ele não aprendeu ainda aquilo. E quando nós ficamos distraídos com tantas essas coisas,
A palavra, ela vem, ela entra, mas ela não transforma. Irmãos, nós precisamos colocar em prática, e não somente amar, escutar a pregação, escutar a palavra de Deus. Hoje, devido à internet, nós temos pregações o dia inteiro. É possível você passar 24 horas o dia ouvindo pregações. E quantas pessoas nós conhecemos que amam escutar pregações, mas infelizmente elas não colocam em prática aquilo que elas escutam. Nós precisamos colocar em prática, irmãos, e construir um alicerce forte, porque é esse alicerce forte que nos manterá de pé diante das tempestades da vida. Você pode olhar às vezes para uma casa e ver uma casa muito bonita, janelas bonitas, telhado bonito, mas o que sustenta aquela casa não é a beleza dela, é o alicerce que está lá embaixo. E como que você sabe a qualidade daquele alicerce? Quando você vê ela passando por tempestades, quando chuvas, quando ventos fortes, não é verdade? É isso que você vê aquela casa. Preste atenção, irmãos, não seja ingênuo. Não avalie as pessoas pela beleza externa da vida delas. Deus, irmãos, já me ensinou, eu já aprendi isso com muitos anos como pastoreio. Irmãos, como a vida externa das pessoas não me impressionam. Carros não me impressionam. A marquinha da camisa aqui do ladinho, quando é aquele jacarezinho, então você já sabe o valor, né? Porque ele é caro, né, irmãos? Isso não impressiona. Os diplomas, os currículos, a eloquência, até a beleza da pessoa. Porque, irmãos, a gente conhece uma pessoa quando ela passa pelas tempestades. São as tempestades da vida que revelam o alicerce daquela pessoa. Esses dias, conversando com uma pessoa, dizia para ela, e aquela pessoa tentava me impressionar. E eu falei assim: filhão, querido, para com isso. Eu sou pastor, filho. Eu conheço pessoas. Você não precisa querer me impressionar. Fale realmente o que está acontecendo com você. Fale a sua luta. Compartilhe suas fraquezas. Não estamos aqui para julgá-lo. Estamos aqui para ajudá-lo. Mas você precisa reconhecer que precisa de ajuda. E eu sei que Deus está falando com muitas pessoas aqui nessa noite. A segunda grande verdade, irmãos, que nós vemos nesse texto, é que muitos de nós, às vezes sem talvez uma intenção deliberada, nós estamos construindo a nossa vida sobre areia. Claro que ninguém acorda de manhã, ninguém acorda um dia e diz: olha, hoje eu vou construir a minha vida sobre areia. Ninguém faz isso, ninguém é louco de fazer isso. Mas às vezes sem a gente perceber, na correria da vida, nos afazeres, às vezes por seguindo orientações erradas, nós vamos construindo a vida, construindo, e quando a gente menos percebe, estamos construindo ela sobre areia, e quando vem tempestades, aquela casa acaba caindo. Uma das areias que nós construímos a nossa vida, irmãos, é a areia das emoções. Muitos hoje, a humanidade está vivendo uma crise, porque muitas pessoas hoje, elas vivem as suas vidas baseadas em suas emoções, naquilo que ela está sentindo. Tudo que ela vai fazer, ela tem que sentir para fazer, e se ela não sente, ela não faz. Não é verdade? Às vezes a gente vê nos filmes americanos, seriados, uma pessoa ali, ela está em crise, ela está em dúvida do que fazer, e ela pergunta para a pessoa do lado. Você já viu essas cenas em filmes? Acontece quase em todos os filmes, todos os seriados. E aí ela pergunta: o que eu faço? E o que a outra pessoa fala para ela? Segue o seu coração. Segue o que você está sentindo. Mas as emoções, irmãos, não podem sustentar a nossa vida, pois a própria palavra de Deus diz que o enganoso é o coração do homem. Aquele que segue o seu coração, aquele que segue os seus sentimentos, ele está construindo a sua vida sobre areia. Nós não podemos viver a vida assim, irmão, só basear naquilo que eu estou sentindo. E às vezes nós fazemos com Deus aquilo que às vezes um filho quer fazer conosco. Você imagina, irmãos, uma criança, o pai chega para a criança e fala assim: filho, leva o lixo para fora. Você já imaginou se o filho vira para o pai e fala assim: pai, não estou sentindo levar o lixo hoje? Você já imaginou a cena? Aí o pai fala assim: eu estou sentindo uma surra em você agora, né? Por quê? Você não tem que sentir para obedecer, você tem que simplesmente fazer. Presta atenção nisso. Sabia que às vezes na vida nós temos que fazer muitas coisas
mesmo não sentindo. Vou ser sincero, irmãos, nem todas as vezes eu tenho vontade de orar, mas às vezes eu tenho que orar, mesmo não tendo vontade de orar. Para nós estarmos na igreja hoje aqui não é um esforço que nós temos que fazer. Talvez a carne, o nosso lado humano, a cansaço da vida, a correria, aquele sofazinho lá, né? Aquele edredom, uma pipoquinha, cansado, desmaiado ali. Mas nós temos que nos esforçar para estarmos na casa do Senhor, porque quando estamos na casa do Senhor, nós temos nossas forças renovadas. Às vezes no casamento, não está muito legal, aquele maridão está chato, aquela esposa está chata, e às vezes tem que ficar do lado mesmo com chatice, porque se eu for ficar só perto quando eu estou sentindo bem, sentir, irmãos, e viver baseado nas emoções e sentimentos, é construir uma vida sobre areia. Outros constroem a sua vida sobre o sucesso, sobre o poder, sobre o dinheiro, as conquistas, mas isso também é em vão, porque todo o dinheiro pode ser perdido. Toda posição, um dia você pode ser derrubada dela. Outros vivem baseados nas opiniões, principalmente quando a gente é mais novo. Nós sabemos, quem já passou pela adolescência, a juventude, que chega uma fase que você só escuta os seus amigos, e segue o que os amigos falam, e eles falam, mas quando a tempestade vem, eles não podem sustentar você. Os seus amigos são maravilhosos, nós precisamos ter amigos, mas eles não têm o poder de curar uma enfermidade, eles não têm poder de consertar decisões erradas que nós tomamos. E a realidade da vida nos mostra que, na maioria das vezes, quando as tempestades chegam, aquela pessoa que deu aquela opinião para você fazer, ela te abandona. Quando você mais precisa, aquele que realmente falou, não, vai lá mesmo, larga a faculdade. E aí você largou a faculdade. E aí você ficou desempregado. Pegue a conta de luz e leve para ele agora. Leve para ele que falou para você largar aquele emprego. Esse emprego seu aí está muito chato. Larga isso mesmo. Leve a conta para ele agora e fala, olha, você falou que eu tinha que largar. E assim nós vamos construindo as nossas vidas, irmãos, nessa areia. E para finalizarmos essa parte, uma das areias que nós temos edificado nossas vidas, é a gente construir a nossa vida em cima de nós mesmos. Na nossa força, Jeremias já 17 diz, maldito é o homem que confia em si mesmo, que confia no seu próprio braço. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Deus, o negócio é eu mesmo. Você tem que trabalhar. Quantos de nós talvez já escutamos um dia, você já escutou alguém um dia dizer, olha, igreja é negócio para fracos? Alguém já escutou isso? E é para fracos mesmo, irmãos. É aqueles que se humilham perante Deus, é aqueles que reconhecem, eu preciso do Senhor Jesus, eu sou fraco mesmo, eu preciso da sua força e da sua direção. Quantos aqui reconhecem que sem Jesus você não pode viver, que você realmente é fraco, é dependente dele? Se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus glorificando. Aplauda mais forte, mas dando glória a Deus. Glória a Deus. Terceira grande verdade desse texto. Diga assim comigo, tempestades são inevitáveis. Se você reparar, irmãos, nesse texto, ele apresenta um padrão. Ele diz que tanto aquele que construiu a casa sobre areia, como aquele que construiu a casa sobre a rocha, a tempestade chegou para os dois. O fato de ter construído a casa sobre a rocha não isentou aquela pessoa da tempestade. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos a cabeça, perdemos o controle emocional, perdemos a nossa fé e desanimamos espiritualmente quando tempestades chegam em nossas vidas. Quantas pessoas eu já encontrei dizendo, pastor, eu faço tudo certo, eu vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu sou dizimista, eu faço campanha, eu faço tudo certo. Por que que essas coisas estão acontecendo comigo? Quando nós pensamos assim, igreja, é porque em nossa mente é uma mentalidade errada. Está uma mentalidade que se eu fizer tudo certo,
não vai dar nada errado. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A essência da vida cristã, presta atenção, a essência da vida com o Senhor Jesus não é uma vida ausente de lutas e tempestades. Não é aí que está a diferença. Jesus jamais nos enganou, Jesus jamais fez propaganda enganosa dizendo: olha, venham para mim e nenhuma tempestade virá sobre você. Não é aí que está a diferença. A diferença daquele que serve a Deus, irmãos, é que mesmo quando a tempestade vem, essa tempestade não o derruba, porque ele está alicerçado sobre a rocha. Essa tempestade não vai derrubar você, ela não vai acabar com a sua vida, porque você está sobre a rocha. Nós precisamos aprender a estar preparados para tempestades da vida. Coloque a sua vida em ordem. Ponha a sua vida em ordem, o máximo possível. Coloque suas finanças em ordem. Se tem dívidas, se esforce para pagar aquelas dívidas e não faça outras. Ponha a sua vida toda organizada. Você já viu, irmãos, às vezes tem alguém lá na família, não sei se já aconteceu, na sua família, às vezes um avô morreu, um pai morreu, e foi uma desordem depois, porque estava tudo o quê? Bagunçado, ninguém achava o RG, ninguém achava a certidão, e ali aqueles bens, e foi aquela confusão. Às vezes há famílias que ficam 5 anos, 10 anos, 15 anos, inventário não resolve, porque a vida não estava o quê? Em ordem. Prepare-se para as tempestades da vida, cuide daquilo que você tem, não somente no aspecto físico, material, conservar, fazer a manutenção, mas também na sua saúde. Você está cuidando da sua saúde? Já fez um check-up? Tem uns homens aqui que estão teimosos, irmãos, Deus está tendo que usar até o pastor aqui para falar, misericórdia, que estão fugindo do médico. Põe a sua vida em ordem. Pais que estão aqui, preparem seus filhos para as tempestades da vida. Às vezes nós pais, irmãos, nós temos aquela culpa dentro de nós, e às vezes a gente não disciplina, não corrige os filhos. Às vezes nós não preparamos eles para tempestades, damos tudo o que eles querem, não ensinamos que a vida não é assim. Também, irmãos, descomplique a sua vida. Irmãos, às vezes a gente olha algumas pessoas, e às vezes eu fico com a sensação que tem gente, irmãos, eu não acredito nisso. Tem gente que às vezes acha que eles acordam de manhã e eles falam assim: o que eu vou fazer para estragar a minha vida hoje? O que eu vou fazer para complicar a minha vida? E nós vamos, irmãos, complicando. Posso pregar, igreja? Levante a sua mão, sim. Levante a mão, sua direção ao seu irmão. Diga assim para falar para ele assim: hoje, em nome de Jesus, você está sendo liberto. Diga para ele assim: a partir de hoje, nunca mais tem rolo na sua vida. Diga para ele assim: sai em nome de Jesus. Irmãos, como tem gente que gosta de fazer rolo? Misericórdia. Vai comprar, compra com o cartão do crédito do outro. Compra com o cartão de crédito do outro, empresta o nome, financia junto, e vai fazendo rolo. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa, mas só tinha rolo, né? Eu já contei essa história aqui, né? Pastor, essa televisão aqui era do meu primo, que eu troquei por não sei o que. Essa geladeira, aí, né, os irmãos até lembram da história, né? Aí ele mostrou um negócio, eu já lembro que era: pastor, isso aqui eu troquei num cavalo. Eu falei: o quê? Cavalo? Não, pastor, eu tinha um cavalo, eu troquei o cavalo. Eu falei: misericórdia. Irmãos, e a gente vai fazendo muito rolo, e a gente vai complicando. Irmãos, como Jesus já falou muito nos outros 2 cultos, vai falar hoje também. A gente precisa parar com isso, irmãos. Eu estava pregando hoje de manhã, e Deus colocou algo durante a pregação, não estava nem preparado. Sabe o que Deus me mostrou, irmãos, no meio da pregação? Que quando a gente faz rolo, sabe o que a gente está fazendo? Apequenando o nosso Deus. Quando a gente se mete em rolo, a gente está dizendo que nosso Deus não é grande o suficiente para nos dar de forma organizada, de forma prudente, de forma certa. E eu contei um testemunho. Na verdade, tem os testemunhos e o testemunho, né, irmãos? O testemunho é quando dá muito errado, não dá muito certo. E teve uma pessoa uma vez, e ela já me deu liberdade, falou assim: pastor, conta a minha história quantas vezes o senhor quiser, porque eu não quero que os outros passem o que eu passei, eu não vou citar nomes.
Mas o rapaz, ele estava chegando na igreja, e um dia ele foi comprar um computador. E ele, computador usado, não tem nada, nenhum problema você comprar algo usado, mas rolo. Aí ele queria comprar o computador, mas ele não tinha o dinheiro todo, então ele ia dar um rádio e o computador, a diferença em não sei quantas vezes, não checou a procedência. Cuidado que você fica comprando aí pela internet, somente coisas usadas. E aquele computador era roubado, era fruto de furto. E foram rastreando até que chegou na casa dele. E ele ali tentando consertar a vida dele. A polícia para na frente da casa, leva ele para a delegacia. E aí eu fui lá na delegacia, fiquei 5 horas, 6 horas na delegacia, orando por ele, né, com o seu advogado, não podia falar, tal, teve que ir lá de fora orando, para Deus tocar os corações. E o outro irmão da igreja que era advogado lá ajudando, cada um fazendo a sua parte. E Deus deu livramento para ele, conseguiu se explicar, o delegado entendeu a situação. E aí, irmãos, depois de 5 horas orando, eu tinha que dar uma bronca, né? Aí chamei ele e falei assim: meu filho, você não precisa disso, nunca mais faça isso. O seu Deus é grande, o seu Deus é grande. Deus está mandando dizer: nosso Deus é grande. Falei: trabalhe, ajunte o dinheiro, entre na loja, compre com nota fiscal. Nunca mais ande nesse nível na sua vida. Quando nós ficamos, irmãos, fazendo rolo. O rolo, irmãos, ele é assim: você dá 1 passo para frente e 10 passos para trás. Quando nós nos envolvemos nisso, irmãos, nós estamos complicando a vida. Nós não estamos preparando a vida para as tempestades. E quando a tempestade então chega, a vida está toda bagunçada, desorganizada. Feche os capítulos da sua vida, resolva os conflitos, os relacionamentos. Se tem gente que você não perdoou ainda, libere o perdão. Conserte os relacionamentos, mas não fique com esses relacionamentos em aberto na sua vida, essas brigas, essas picuinhas, essas intrigas. Coloque a sua vida em ordem, fortaleça o seu lar, fortaleça a sua casa. Preparando essa mensagem, lembrava quando o pastor Thalita e eu nós casamos. Ela ainda trabalhava em Osasco e ela precisava vir, e todo dia, e pegava o cometa no Castelo, todo dia ela ia para Osasco. E poucos meses depois de nós termos casado, ela engravidou. Irmãos, e naquela época foi muito difícil. Começo de casamento já é difícil, ganhando pouco, mais difícil. Grávida, mais difícil. Trabalhando em outra cidade, mais difícil. Irmãos, ela ganhava R$800 por mês naquela época. E ela gastava só de cometa R$500. Aí tinha dízimo, que nós sempre fomos dizimistas e ofertantes. Pega 800, tirava o dízimo e a oferta. Aí 500 de cometa, mais o almoço, não sobrava nada. E os pais dela, irmãos, moravam a poucos quarteirões do local de trabalho dela. E várias pessoas bem intencionadas, nós não culpamos nem julgamos, diziam: olha, por que durante a semana ela não fica na casa dos pais dela e durante o final de semana ela vem para Sorocaba? E eu fui conversar com meu pai, pastor Ayrton. Falei: pai, nós estamos pensando em fazer isso, as despesas estão muito altas, a gente não está conseguindo pagar, está difícil. E agora ela está grávida, pegando o cometa todo dia na estrada, é perigoso. E ele disse: Daniel, não. Quando a gente casa, a Bíblia diz: deixará o pai, deixará o homem, se unirá à sua mulher, deixará pai e mãe e se unirá. Muitos casais, irmãos, casam, mas não casam. E ali não fortalecem o seu casamento. E foi um período difícil. E sabe o que nós fomos fazer, irmãos? Fomos orar. Faz assim com o seu dedinho, diga para quem está ao seu lado: oração funciona, fala para ele. Talvez hoje você entrou aqui cansado, não sabe mais o que fazer. Por que você não tenta a oração? E começamos a orar, fazer jejum, fazer campanhas na igreja. E eu começava a passar na frente das agências bancárias, da Caixa, e começava a levantava as minhas mãos e dizia: ela vai trabalhar aqui, Deus vai fazer uma obra. Sabe, irmãos, o que Deus fez? Todos os homens, os supervisores dela, que eram responsáveis pela transferência dela, homens que tinham poder de tomar a decisão de transferi-la para Sorocaba, todas as suas esposas ficaram grávidas.
E aí eles começaram a imaginar como que seria com eles se fosse a esposa deles grávida pegando cometa todo dia. E poucas semanas depois saiu a transferência dela para Sorocaba. Foi um período difícil, foi, mas aquilo fortaleceu o nosso casamento, aquilo nos uniu, aquilo fez a gente vencer a batalha, aquilo nos preparou para as tempestades. Mas igreja, apesar de toda essa preparação que nós temos que fazer, a maior e a mais importante é fazer de Cristo a rocha da sua vida, fazer dele o verdadeiro alicerce, porque só Cristo, irmãos, pode solucionar sua vida, só Ele pode fortalecer e permanecer você de pé diante das tempestades que surgem. Vamos aplaudir ao Senhor. Cristo, irmãos, é inabalável, Cristo é imutável, Ele é sempre o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele está sempre ali, Ele é firme. Coloque a sua vida sobre Ele, porque Ele não irá falhar com você. Ele não muda, igreja. Ele não é como a opinião das pessoas, que um dia é essa, um dia é outra. Ele não é como a crise econômica, um dia as ações estão em alta, em baixa. Não, Ele pode sustentar. A sua tempestade é financeira, para Ele não há problema, porque Ele é simplesmente o dono de todo o ouro e toda a prata que existe nesse mundo. A sua tempestade é emocional, pode confiar nele, pode colocar a sua vida nele, porque se tem alguém que entende a sua dor é Ele. Cristo, irmãos, quando viveu nesse mundo, Ele passou tudo aquilo que uma pessoa pode passar. Ele sabe o que é se sentir sozinho, Ele sabe o que é ser abandonado, Ele sabe o que é ser traído, Ele sabe o que é ser acusado injustamente, Ele sabe o que é passar por toda dor. Coloque a sua vida sobre Ele, porque Ele aguenta, Ele é a rocha que nos sustenta. Se a sua crise é uma enfermidade, Ele é simplesmente o médico dos médicos, e para Ele nada é impossível. Talvez você pode dizer: ah, pastor, nem é uma enfermidade, aquilo já acabou, aquilo destruiu na minha vida, aquilo já morreu. Muitos dizem, há um ditado no mundo que diz que para tudo tem um jeito, só não tem jeito para a morte. Mas isso também é mentira, isso cai perante Cristo, porque até na morte Ele venceu, até a morte Ele deu um jeito, e Ele declarou para todos nós: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, eu trago a viver novamente. Eu sou Deus, eu sou o Rei, eu sou o Criador, eu sou eterno, eu não tenho começo nem fim, eu sou o começo, eu sou o fim, eu sou a eternidade. Ele não muda, Ele não oscila. Nele sim você pode colocar a sua vida, Ele sim pode ser a rocha da sua vida. Com Ele não há tempestade que você não possa vencer. Mas alguns podem dizer: mas Jesus é muito assim, genérico, muito solto. Aonde Jesus está? Não esqueçamos, igreja, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Por isso, se alicerce na igreja, tenha raízes, seja fiel, se envolva. Irmãos, há uma luta constante do diabo, você ainda não percebeu? Há uma luta constante do diabo para nos separar. É tudo o que ele quer. E quando nós escolhemos desligar do corpo, nós caímos na cilada dele. Porque a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a rocha. Quantas batalhas, irmãos, tempestades já passei na minha vida. E Jesus me sustentou, sim. Mas sabe como esse sustento chegou? Na sua oração. Na oração dos irmãos, nas visitas que eu recebi, nos abraços que me deram. Cada pessoa que me dá um abraço é Jesus me abraçando, porque a igreja é o corpo de Cristo. Eu não sou somente o pastor da igreja, e eu tenho esse privilégio, essa bênção que Deus me deu, porque eu não cheguei aqui como pastor e não comecei como pastor. Eu sou tão ovelha como você, sou tanto membro como você, e Deus tem me sustentado, porque a igreja tem sido o corpo de Cristo. Fale para o seu irmão: você não está sozinho. Diga para ele que está do seu lado. Mas fale com um sorriso para ele. Dê um sorriso para ele. Se coloque de pé neste momento.
Você pode se colocar de pé glorificando a Ele. E nessa noite, nós temos essa promessa tão linda de Deus. Olhe para cá. Você prestou atenção no versículo? O texto bíblico diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. O texto nos mostra um sentido, que a tempestade veio, assolou a casa, bateu contra ela, mas o texto está nos mostrando um sentido. A tempestade passou e a casa permaneceu de pé. As promessas do Senhor, irmãos, elas são a nossa segurança. Quando tempestades vêm sobre a nossa vida, nós temos que nos agarrar às promessas do Senhor. É como uma pessoa em um naufrágio. Você já viu uma pessoa numa tempestade, o barco começa a afundar, e ela está afundando, e tem destroços assim, pedras, não, tem madeiras, salva-vidas. O que a pessoa faz? Você já viu a cena nos filmes? O que ela faz? Ela pula em cima daquela madeira, né? E ela segura com toda a sua força para sobreviver. Assim é uma promessa da Bíblia. Toda vez que você ler a Bíblia e ver uma promessa ali, é isso que você faz com ela. Você agarra nela e você começa a declarar na sua vida. E a promessa que nós vemos aqui do Senhor dizendo que combateram os ventos, a chuva veio, a tempestade, mas a casa não caiu. E o Senhor Jesus trouxe todos nós aqui nessa noite para declarar essa promessa em nossas vidas. Essa tempestade não vai derrubar a sua vida, essa tempestade não vai acabar com você, porque você está alicerçado sobre a rocha. A tempestade veio, mas ela vai também, uma hora ela acaba. Às vezes quando nós estamos no meio da tempestade, irmãos, é difícil, às vezes, já acreditar que um dia ela vai acabar. E eu sei, porque também passo por tempestades. Mas aí eu agarro na promessa e digo: Senhor, está escrito, a tempestade não derruba a casa sobre a rocha. A minha vida está sobre a rocha, e essa tempestade não vai acabar comigo. Uma hora ela vai acabar, igreja. Porque assim como também diz a Bíblia, o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas como o sol surge toda manhã, uma hora aquele choro acaba e aquela tempestade acaba. Alguém aqui conhece um dia sequer, e se alguém me mostrar esse dia, eu paro de pregar a palavra de Deus. Alguém aqui conhece um dia que a noite foi longa demais, que o sol não chegou? Você conhece um dia que isso não aconteceu? Alguém pode dizer: olha, aquele dia o sol não chegou. Não. Talvez você já passou noites em claro. Você já passou noites em claros que parecia que a noite não ia acabar? Mas uma hora o sol chegou e aquela noite acabou. E a Bíblia diz que Jesus é como este sol. Uma hora essa tempestade passa, Ele sempre chega, e Ele chegará mais uma vez na sua vida. Essa adversidade, essa tempestade que Deus permitiu você passar, às vezes nós ficamos até revoltados. Falamos: Deus, por que o Senhor permitiu? Principalmente quando a gente conhece Deus e sabe que Ele poderia ter evitado a tempestade. Sim, Ele poderia, Ele é Deus. Mas a casa construída sobre a rocha, a tempestade também chega sobre ela. Às vezes Deus permite tempestades. Às vezes Deus trabalha não evitando tempestades. Às vezes Deus trabalha nos dando a vitória sobre as tempestades. Essa tempestade não vai derrubar você. Essa tempestade é o seu testemunho de amanhã. E talvez ao você ouvir essa mensagem, você pode dizer: pastor, mas e a casa que já caiu? Tomei decisões erradas, fiz escolhas equivocadas. Talvez eu construí sobre a areia e segui a opinião dos outros, e aquele que deu a opinião foi embora, e eu estou aqui agora com o problema. Há pregações, irmãos, que elas vão além para o dia da pregação. Muitas vezes já aconteceu isso, e Deus põe pregações no nosso coração que vão além para aquele dia, para aquela semana.
E Apocalipse capítulo 21, verso 5 diz, e Deus deu essa promessa para todos nós nessa noite: eis que faço novas todas as coisas. E eu creio, irmãos, e nós temos declarado que Deus está preparando coisas novas para a nossa igreja. Deus está preparando coisas novas para cada um de nós. Talvez a casa foi destruída pela tempestade. Coloque essa casa perante Ele. Ele é especialista em consertar o que está quebrado. Ele é especialista em restaurar o que está destruído. Mas agora vai dar certo, agora vai ser diferente, porque agora não vai ser mais sobre a areia, agora vai ser sobre a rocha. Que o Senhor fortaleça cada um de nós, para enfrentarmos essas tempestades na nossa vida. E eu queria que você levantasse as suas mãos. E eu aprendi algo, irmãos, na caminhada com Deus: não existem pessoas fortes. Às vezes você pode olhar para alguém e dizer, aquela pessoa aguenta porque ela é forte. Não existem pessoas fortes. Todos nós somos extremamente iguais uns aos outros. O que existem são pessoas fortalecidas por Deus, pessoas que ouvem a palavra e a praticam, pessoas que vão até Deus e buscam a força para enfrentar aquela tempestade. E por isso convido você a levantar as suas mãos o mais alto que você puder. Comece a buscar nele a sua força. Diga: Senhor, eu não tenho mais forças, seja a força que eu preciso agora. Comece a colocar os teus olhos em Deus. Pare de apequinar a sua vida, pare de apequinar o seu Deus. Coloque a sua vida em ordem, resolva aquilo que está confuso, a bagunça, os rolos. Você não precisa viver dessa forma, porque o seu Deus, Ele é grande. Com toda a sua força declare: quão grande é o meu Deus.